Olá, crianças, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto infantil? E nós começamos sempre orando. Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, louvando ao Teu nome, adorando ao Senhor e aprendendo mais da Tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados e, ó Deus, nos abençoa pela Tua graça, bondade e misericórdia, por amor ao Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, crianças. Na semana passada nós falamos sobre o culto a Deus. Nós começamos aprendendo juntos que o culto a Deus deve ter também um momento de louvor e adoração, um momento em que nós homenageamos a Deus, o momento em que nós procuramos agradar a Deus, homenageando, falando de toda a bondade de Deus, de tudo que Ele é para nós. E hoje nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos agora adorar a Deus com uma participação muito especial do tio Rafa e da tia Kel. Vamos lá? Oi, crianças, estamos de novo aqui com vocês para louvar Deus com outro cântico. E ele fala o quanto que é importante a gente ler a Bíblia e fazer oração. A Bíblia e a oração, eles são nossos alimentos espirituais. E para a gente poder crescer diante de Deus, a gente precisa ler a Bíblia todos os dias e também falar com Deus. A gente está em comunhão com Deus, né? A gente ser amigo de Deus. Então, a gente vai louvar a Deus com esse cântico que chama Leia a Bíblia e Faça a Oração. Vamos lá com a gente? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, ativo. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Amém, crianças. Que bênção maravilhosa é poder louvarmos a Deus juntos, não é mesmo? Vamos então agora continuar o nosso culto infantil. Nós já oramos, né? Falamos com Deus no início do nosso culto infantil. E agora nós também louvamos a Deus juntos, né? Cantamos com o tio Rafa e com a tia Kel. E agora chegou o momento da leitura bíblica, momento em que nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Todos com as suas Bíblias aí, pertinho de vocês? 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: vamos ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também vamos ler lá em Isaías 43, versículo 24. Quem sabe onde fica Isaías? Isaías é o livro do profeta, né? Fica depois de Salmos, alguns livros para frente. Nós vamos abrir lá no capítulo 43, o versículo 24, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Versículo 24, que diz assim: Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura teus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. O que vocês acham, então, que hoje nós vamos conversar no nosso culto infantil? Hoje nós vamos aprender, então, sobre perdão e confissão de pecados. Vamos falar sobre pecado. Nós acabamos de ler dois textos muito importantes.
Um deles que fala do quanto Deus fica triste com o pecado na nossa vida, e outro que fala sobre a importância de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, buscando em Deus, por meio de Jesus, seu Filho, o perdão para os nossos pecados. Então, na nossa mensagem de hoje, nós vamos estudar confissão e perdão, né? Então, o que nós precisamos lembrar aqui juntos, né? Que a cada pecado não confessado, nossa vida se torna mais pesada e triste. E o pior, nós nos afastamos de Deus, né? Então, o que nós precisamos nos lembrar? Primeiro, do que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. Qualquer coisa, tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. O pecado na nossa vida é como uma mochila pesada. Sabe aquela mochila da escola? Que a gente coloca um monte de livro, ela fica pesada e a gente não consegue mais carregar. E quando alguém nos ajuda com aquela mochila ou a gente se livra do peso daquela mochila, a gente fica aliviado? Então, é assim também na nossa vida com Deus. Quando nós não confessamos os nossos pecados a Deus, nosso coração ele fica pesado, a nossa vida fica pesada. Mas quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa e nós ficamos então aliviados, sentindo, né, desfrutando o perdão maravilhoso que só em Deus nós podemos encontrar. Então nós temos uma palavra muito especial lá em Salmos 32, dos versos 1 a 5, a tia vai pedir para vocês, então, abrirem suas Bíblias em Salmos. Nós vamos ler juntos do versículo 1 a 5. Então, todo mundo aí com a sua Bíblia. Esse salmo é um salmo de Davi, em que ele fala com Deus sobre os seus pecados, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E, seguindo, o texto diz: Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Maravilhoso, não é verdade? Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós nos sentimos mais leves, nós nos sentimos aliviados, né? Então, nós não podemos nos acostumar a ter uma vida cheia de pecados, né? Cheia de desconformidades com a lei de Deus, porque isso é o pecado. O pecado é tudo o que nós fazemos, pensamos ou falamos que desagrada a Deus, que está em desconformidade, não está de acordo com a lei de Deus, que é a sua palavra, que é a Bíblia, não é verdade? E também nós podemos então aprender lá em Daniel 9, quem se lembra de Daniel? O profeta Daniel, aquele jovem que foi levado para a Babilônia cativo. Lá no capítulo 9, ele ora a Deus e confessa os seus pecados e os pecados de todo o povo que havia abandonado a Deus, a sua lei. E então ali, neste texto que nós vamos ler alguns versículos juntos, nós vemos o quê? Daniel confessando os seus pecados e o pecado de todo o povo a Deus. Vamos ler juntos então? Vamos abrir lá as nossas Bíblias agora em Daniel, capítulo 9, avançando um pouquinho, né? Depois de Isaías, lembram-se? Então, lá em Daniel, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos. E eu vou começar lendo para vocês dos versículos 4 a 10. Vamos lá? É a oração de Daniel. Ele diz assim: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém. Todo
o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Muito bem, então aqui Daniel está orando ao Senhor, reconhecendo que ele e o povo haviam cometido pecados contra Deus, muitas iniquidades, coisas que desagradavam a Deus. Mas ali na oração também, ele se lembra que em Deus pertence o quê? Que em Deus está o quê? A misericórdia e o perdão. Em Deus nós encontramos o perdão para os nossos pecados, né? Então é muito importante que primeiro, assim como Daniel orou, nós também reconheçamos quem Deus é. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é justo, ele é perfeito, ele é santo. O nosso Deus, ele não se agrada do pecado, ele não gosta do mal. Então ele não se agrada, não fica feliz quando há em nossa vida o quê? O pecado, né? Nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso Deus, ele é santo e que por isso ele não se agrada do pecado. É por isso que Deus não pode conviver com o pecado na nossa vida. Temos também, como nós lemos, que nos lembrar de confessar os nossos pecados a Deus. Assim como Daniel estava ali em oração, confessando os pecados dele e do povo, nós também, todos os dias, devemos confessar os nossos pecados a Deus. Contar para Deus tudo o que nós temos feito que não agrada a Deus, que está em desacordo com a sua palavra. E nós devemos saber que Deus, ele nos perdoa e nos ajuda. Lá nos versículos 20 e 23, no final do capítulo 9, nós vemos o quê? Que Deus se lembrou desse povo e também enviou ali a Daniel a resposta para a oração que ele estava fazendo, né? E o povo que estava ali sofrendo, depois teria o livramento, a libertação. Então nós não podemos jamais duvidar do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, quando nós pedimos a Deus que nos perdoe e nos ajude, Ele é misericordioso. Como nós lemos hoje, em Deus está o perdão. Nós jamais podemos nos esquecer disso. É por isso que nós podemos confessar, falar a Deus os nossos pecados, porque Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Lembram-se do nosso texto hoje no início do nosso culto? Que se nós confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados? Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram pagos. Cristo morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou todos os nossos pecados. Nós jamais podemos nos esquecer disso. E assim, então, devemos buscar a Deus, reconhecendo quem Ele é, confessar os nossos pecados e confiar que Deus nos perdoa e que Deus também nos ajuda a não pecarmos mais. Aqui, para nós encerrarmos então hoje o nosso culto, nós devemos saber que confessar os nossos pecados a Deus é uma forma de nós expressarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós não queremos viver uma vida de pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, algo que não acontece toda hora, não pode acontecer todo dia. Nós devemos nos esforçar para obedecer a Deus em todo o tempo. E quando nós, então, erramos, ficamos tristes, buscamos a Deus e pedimos perdão, nós estamos confessando que nós confiamos no sacrifício de Jesus. Estamos confessando a Deus que nós confiamos que Jesus é o nosso Salvador e que por meio dele todas as nossas dívidas foram pagas. Então, crianças, para nós encerrarmos, a tia tem um desafio para vocês essa semana. Vocês precisam enviar para a tia no WhatsApp qual seria a nossa palavra misteriosa dessa semana. Ela está aqui na nossa tela, peça para o papai e para a mamãe ajudarem vocês a pensarem sobre que palavra misteriosa seria essa, nesta noite em que nós estamos aprendendo sobre confissão e perdão, a importância de confessarmos os nossos pecados a Deus e a alegria que nós temos de recebermos o perdão de Deus. Qual será essa palavra misteriosa? A tia colocou algumas letrinhas aí para vocês poderem ter uma dica. Não deixem de estudar e de pensar um pouquinho sobre tudo que nós conversamos hoje. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor Deus, Pai querido, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos a importância de cultuarmos ao Senhor, ó Deus. Não só na nossa vida individualmente, mas também, ó Deus, na companhia dos nossos irmãos, louvando e adorando o teu nome. E, ó Deus, agora aprendendo sobre a importância da confissão e também, ó Deus, do teu perdão.
Ó Pai, fala ao coração de cada um desses pequenos, que eles possam confessar os pecados ao Senhor. Ajuda-me também, ó Deus, para que eu também faça isso diariamente na minha vida. Ó Deus, que nós possamos receber o teu perdão e assim, ó Deus, desfrutar dele em todo o tempo, com paz e alegria no nosso coração, assim como foi, ó Deus, com o teu servo Davi, que se tornou um homem bem-aventurado, feliz, ó Deus, porque desfrutou do teu perdão. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso na tua presença e te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a semana que vem.